Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui novamente no canal do Renato, esse aqui que vos fala, e é uma alegria muito grande que você está aqui nesse momento. Eu espero que os próximos minutos sejam minutos que nos elevem ao nosso Deus. Bom, antes de entrar necessariamente no assunto, eu quero agradecer a todos os meus amigos, todos aqueles que me mandaram mensagens, tanto no Instagram, tanto aqui também no YouTube, né? Eu vi um comentário ou outro aí. E muito obrigado, pessoal, pelo apoio, tá? Acredite que a sua mensagem, o seu comentário, o seu direct serviu de motivação para que nesse momento eu estivesse aqui também gravando esse segundo vídeo, tá? E até uma orientação de uma amiga minha, ela falou que talvez eu não tenha deixado algumas coisas meio claras, né? Então, assim, pelo menos em relação à frequência dos vídeos eu vou dizer agora. E é o seguinte, eu não sei exatamente quando, em que dia que eu vou postar vídeos, tá? Na minha cabeça, eu tenho em mente a quinta-feira, então normalmente às quintas-feiras eu vou soltar os vídeos, mas pode ser que eventualmente venha um vídeo antes ou depois, isso depende. Então, pelo menos um vídeo por semana a gente vai ter, então tenha essa certeza que pelo menos uma vez por semana a gente vai ter esse encontro aqui e passar esses minutos, tá bom? Bom, hoje eu quero tratar sobre um personagem que ele está muito relacionado com o Setembro Amarelo. A gente sabe que o Setembro Amarelo ele é um mês de prevenção ao suicídio. E a gente sabe também que o suicídio, pelo menos uma parcela de causas de suicídio, são provenientes da depressão, a depressão profunda. E a depressão ela teve saltos, né, estatísticos devido à pandemia, né, esse isolamento e outras coisas mais afetaram muito o psicológico de todos nós e infelizmente também esses índices eles têm aumentado a cada dia. Mas veja só, quem é esse personagem que está na Bíblia e é um personagem que tinha problemas depressivos? É Elias. Isso mesmo, não sei se você sabia, mas Elias ele tem problemas sim com depressão. Vai ter pessoas que vão dizer que na verdade não, que Elias ele não tinha depressão, tudo mais. Eu entendo essa vertente, mas biblicamente, pelo menos a gente pode interpretar dessa forma. Antes que a gente entre necessariamente também na situação de Elias, eu quero trazer para você um contexto, tá? 1 Reis, no capítulo 17, a gente tem a primeira introdução de Elias na história. E só para que você entenda, eu não vou tratar muito aqui de contexto, assim, muito aprofundado, mas para falar de uma maneira geral, o povo de Israel estava bem apostatado, sabe? O povo de Israel, eles deixaram de adorar a Deus, deixaram de seguir os princípios que eles tinham aprendido antes com Moisés, através de Moisés, né? Então, eles largaram todas essas coisas. O rei Acabe agora tinha se casado com Jezabel. Então, Jezabel já era uma profeta de Baal e, por ser rainha, consequentemente, ela trouxe uma influência muito grande ao povo de Israel. E Acabe também era um homem, que a gente pode dizer ali, um homem sem muita atitude, fraco, era um rei fraco, né? E acabou que os costumes e as práticas da mulher vieram com grande consequência e dividiu o povo de Deus, né? O povo que acreditava em Deus passou também a acreditar nesse Baal, nesse Deus pagão. Se tratando de uma situação política, uma situação econômica, a união do povo israelita com os sidônios, né, que no caso de Jezabel, ela era filha do rei dos sidônios, então essa união, politicamente falando, era uma união positiva. Por quê? Porque os sidônios eles tinham um grande poder aquisitivo e fora isso também eles eram pessoas que tinham um nível educacional avançado, então isso para Israel era muito bom. Mas quando trata-se de princípios, a gente tem os problemas, né? E com toda essa apostasia, com toda essa situação, esse problema, a gente vê levantar então no capítulo 17 de 1 Reis, Elias, né?
Uma das principais características que a gente já vê de Elias, quando a gente ouve falar de Elias, é que Elias é um homem muito fiel, muito incisivo e um cara muito corajoso. Porque, olha só que interessante, no capítulo 17 de 1 Reis, no versículo 1, a gente tem a primeira aparição de Elias e olha como já a história dele começa. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Basicamente, é engraçado isso porque ele já chega aqui apontando o dedo no rosto do rei Acabe, falando assim: olha, Acabe, eu juro por Deus que tão certo quanto ele vive, vai faltar chuva aqui nessa terra. Essa expressão, tão certo quanto vive o Senhor, inclusive é uma expressão que você vai encontrar lá novamente, até antes, né? Você encontra ali na história de Davi, quando Davi até utiliza, olha, tão certo quanto vive o Senhor, Salomão será o meu sucessor, será o novo rei de Israel. Então, essa expressão era uma expressão que era uma expressão de juramento. Então, Elias jura aqui na frente do rei Acabe que ia faltar chuva ali. Então você vê que ele era um homem realmente que não tinha medo, né? E fora isso, a gente tem outras situações ali. Fora esse confrontamento, você tem depois ele se encontrando em Sidom com a viúva de Sarepta. Ele ressuscita o filho da viúva. Depois a gente vê de novo Elias se apresentando ao rei Acabe. Lá no verso 20 do capítulo 18, a gente encontra ele confrontando os profetas de Baal. Essa história é uma história, acho que a mais conhecida, né, de Elias. Elias depois mata todos os profetas, depois que Deus responde a sua oração. Ele manda lá fogo no altar de Elias, realmente mostra que é o Deus de Israel. Mas aí a gente encontra uma situação engraçada. Eu até comentava esses dias com um amigo, né? Você tem essa sequência de coisas incríveis, surpreendentes da vida dele. E aí no versículo 19, no verso 2, no capítulo 19 no versículo 2 de 1 Reis, você tem: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-lhe os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, Jezabel, aqui nesse momento, ela manda um mensageiro a Elias para ameaçar Elias. Sabe o que Elias faz? Ele foge. No versículo 3 aqui, tem: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi. Chegou a Beerseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E aí aqui no restante do capítulo 19 você percebe Elias fugindo, né? No verso 4 mesmo, ele pede a Deus que o matasse. Olha só: ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Cara, que coisa engraçada, né? Há momentos, instantes antes disso, né? Acontecimentos anteriores, você percebe o cara numa crescente gigantesca, um homem muito fiel, muito certo do que estava dizendo, muito crente do que, muito contundente, incisivo. E porque Jezabel, depois, ele tinha acabado de matar 400 profetas, mas depois dessa situação, uma rainha ameaça a vida dele e ele foge. E ele pede a Deus que o matasse. E aí depois, nesse mesmo capítulo, você vai encontrar coisas absurdas, como por exemplo,
Deus manda um anjo para cuidar dele e aquilo ali não motiva Elias. Não, você percebe realmente que Elias ele realmente estava, ou no mínimo com talvez ali uma situação pós-traumática pela situação que ele viveu ali no Monte Carmelo com os profetas, né? Você percebe toda aquela situação e aí, no mínimo, ele estava com uma situação, com um trauma, né? Um pós-trauma ali diante daquela grande exposição de morte, de situação. Ou também me leva a crer que ele deveria estar num estágio muito profundo de depressão, porque ele pedia a morte. Mas aí como que a gente consegue relacionar esses dois personagens? Parece um contraste tão grande, né? Parece na verdade dois personagens que a gente é apresentado. E aí você vê o poder da depressão. Você vê o poder que ela pode causar na vida de alguém. E como nós poderíamos dizer, por exemplo, que Elias ele estava afastado de Deus, sendo que o anjo estava ali com Elias. Sabe o que me leva a crer, na verdade, que nesse mundo a gente tem situações constantes que vão nos jogar para baixo. Talvez em algum momento eu e você a gente está firme ali com Deus, sabe? Estudando diariamente a Bíblia, fazendo o nosso devocional, mas aí acontece alguma situação que nos derruba, algum pecadinho de estimação que a gente tem que nos leva para baixo, e aí você se distancia completamente de Deus. Ou às vezes você é alguém fiel a Deus, alguém crente, alguém que luta, mas você sofre com depressão. Às vezes você pode sofrer com problemas financeiros. Às vezes você tem sido perseguido dentro do teu meio de trabalho, tem passado por outros problemas, seja lá quais forem os problemas, a gente tem inúmeros problemas. Mas sabe o que eu entendo na história aqui? Que mesmo Elias, que é alguém que depois a gente vai ver, que Elias ele inclusive é levado ao céu, Deus leva Elias para o céu, Deus ainda, por mais que te ama e te conforta, você ainda é um ser humano, você ainda tem falhas, você ainda vai enfrentar dor, você ainda vai sofrer com os problemas. Não é porque eu e você somos cristãos, porque a gente crê num Deus Salvador, crê num Deus poderoso, que nós estamos isentos, né, dos problemas do mundo. Muito pelo contrário. Você percebe que Jesus Cristo, quando estava na cruz, a aflição dele era tamanha que ele sentia um vazio no seu peito, que ele não sentia a presença de Deus ali. E Deus não livrou ele daquele sofrimento. Ao mesmo tempo você percebe homens corretos, homens fiéis, que sofreram grandes perdas. Os discípulos, todos eles foram mortos. E você aí na tua casa, você talvez conhece alguém, ou você vive uma realidade de que talvez a sua vida passa por situações muito complicadas. Mas parece que Deus, em alguns momentos, ele não estende a mão. Parece que ele permite que o problema ele continue, e parece que a solução não vem. Aqui na história de Elias a gente tem o relato de alguém que tinha depressão, que tinha um problema sério, e Deus vai aos poucos, como um psicólogo cuidadoso, tratando ele, vai tirando ele desse problema. Mas em outros relatos a gente tem situações que não são livradas, que na verdade as pessoas sofrem realmente e não tem cura. Como a gente pode relacionar então Deus, um Deus poderoso, um Deus que te ama, que está ao teu lado, mas que ao mesmo tempo não te livra de coisas difíceis? Vou contar uma história agora, para encerrar o vídeo, que é uma história que eu vivi esses dias atrás. Eu faço parte de uma banda da igreja, e no final de semana que eu não estava na banda, porque eu fui viajar para casa da minha namorada, a banda teve um surto de Covid. Eu, mais um amigo, mais outras pessoas ali,
não foram acometidos pelo Covid, mas boa parte dos integrantes tiveram um problema do Covid, sabe? Sofreram com o Covid. E aí eu lembro que eu estava conversando com a minha namorada sobre isso e eu até falei assim, nossa, graças a Deus que eu me livrei, né, cara? Não peguei. Mas depois eu fiquei refletindo sobre a minha própria expressão, sabe? Eu sou agraciado por Deus porque não peguei Covid. Mas aqueles então que pegaram Covid não são agraciados por Deus? Você entende? Que na verdade eles também estavam lá no propósito de adorar a Deus, estavam ali na igreja para poder servir a Deus através do louvor, mas eles também foram cometidos com Covid. Os fiéis também passam problemas. E isso não significa que Deus abandonou ou não. Mas sabe qual é o propósito de Deus na nossa vida? É que, talvez isso seja até um pouco difícil de dizer, mas nem sempre o propósito de Deus é de nos livrar da situação momentânea, mas é que nós sejamos salvos para viver com Ele eternamente. O propósito de Deus sempre é, primeiro, o reino dos céus. Então, nem sempre Ele vai livrar. Às vezes Ele vai tirar a gente de uma depressão, às vezes Ele não vai tirar. Às vezes Ele vai livrar ali de um problema e às vezes Ele não vai livrar. E isso não quer dizer que você não tenha graça de Deus ou não. Não quer dizer que você não está próximo de Deus ou não. Só quer dizer que você é um ser humano, como qualquer outro. E que você também sofre problemas. Meu querido, a mensagem que eu quero deixar para você hoje, não sei se a dificuldade da sua vida é a depressão. Pode ser outro problema. Mas uma coisa que eu quero dizer, Deus ele está do seu lado. Ele te ama e Ele quer o seu bem. A algum momento, Jesus Cristo vai voltar e os nossos problemas serão eternamente resolvidos. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você, assim como também foram palavras de reforço para mim. E que em nome de Jesus a sua semana seja uma semana restauradora, muito boa, e que você possa sentir a presença de Deus ao seu lado, mesmo diante de todos os problemas, tá? Que Deus abençoe e a gente se vê na